no livro aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós leremos e exporemos essa noite do versículo 11 ao versículo 15. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da herança eterna aqueles que têm sido chamados. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nós nos sentamos aos teus pés, Pai, para ouvir a tua santa instrução, a tua santa doutrina. O Senhor sabe do que nós somos feitos, Senhor. Nós somos pó. E se nós não ouvirmos a tua voz, nós ficaremos como cego tateando, Senhor. Por isso nós rogamos, fala-nos, usa o teu Espírito Santo no nosso coração e fala-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há 3 questões básicas que perturbam o coração do homem, de não cristãos, mas também de cristãos às vezes. 3 questões básicas que talvez você possa estar passando nessa noite. A primeira diz respeito ao pagamento da sua dívida, da nossa dívida diante de Deus. Às vezes o coração se questiona, será que minha dívida foi de fato paga? Será que ela foi de fato cancelada? A segunda questão diz respeito à consciência contaminada por obras mortas, obras infrutíferas, consciência culpada que em determinados momentos acusa. Alguns chegam até a entrar em profunda tristeza por causa dessas questões e tiram até a sua própria vida. Agora, a terceira questão diz respeito a, resolvendo-se essas 2 coisas, o pagamento da minha dívida diante de Deus e a purificação da minha consciência, essas coisas possuem garantia e validade eterna diante de Deus. Eu tenho a garantia de que essas coisas possuem validade eterna. O autor de Hebreus, o texto que nós lemos, responde a essas 3 questões básicas que talvez o seu coração possa estar passando nessa noite. Nós não conhecemos, irmãos, o autor de Hebreus. O autor de Hebreus ele nos é desconhecido. Alguns pensam ser o apóstolo Paulo, outros Barnabé, outros Apolo. Nós não sabemos quem foi ao certo. Mas uma coisa nós sabemos. O ensino dessa carta é um ensino apostólico. Ela ecoa todo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e da Escritura Sagrada. E ele escreve a um grupo de irmãos judeus convertidos que estavam sendo perseguidos por outros judeus não convertidos. E esses judeus não convertidos perseguiam esses judeus convertidos para que eles desanimassem e desistissem da fé cristã. E eles faziam isso por meio de comparações. Eles comparavam as 2 religiões, os 2 sistemas. Eles perguntavam, onde está o seu sumo sacerdote? Onde está o grande templo? E por meio dessas comparações, eles tendiam com que os cristãos quisessem desanimar da fé. O autor de Hebreus, então, para encorajar e animar esses irmãos a perseverarem na fé, escreve fazendo comparação entre esses 2 sistemas, mostrando a superioridade de Cristo e a nova aliança em comparação com a antiga aliança e as sombras que ela possuíam. Então, ele faz diversas comparações. Logo no início, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao sumo sacerdote, e assim vai. Então, nós chegamos no capítulo 9, quando ele começa a fazer uma descrição resumida, mas com bastante detalhes,
acerca do sistema sacrificial na antiga aliança. E quando ele vai caminhando para o versículo 15, ele então passa a contrapor tal sistema com a pessoa e a obra de Cristo. De maneira que o que o autor de Hebreus quer nos ensinar aqui, meus irmãos, nesses versículos, é que Cristo, em sua superior obra, conquistou benefícios permanentes para a sua igreja. E essa é a temática do nosso sermão essa noite. Os benefícios que Cristo conquistou para a sua igreja. Veja comigo, por favor, no texto. Nós veremos aqui 3 benefícios que o autor de Hebreus nos fala. O primeiro benefício vai do versículo 11 ao versículo 12. O segundo benefício que nós veremos é do versículo 13 ao versículo 14. E o terceiro benefício encontra-se no versículo 15. E o primeiro benefício, irmãos, que o autor aos Hebreus nos diz, é o benefício da eterna redenção. Veja, por favor, comigo o versículo 11 e 12. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Irmãos, nesses 2 primeiros versos, versículo 11 e versículo 12, o autor de Hebreus ele estabelece um contraste, mais um contraste, entre Cristo e o que ele vinha descrevendo no capítulo 9 acerca do sistema sacrificial. E ele começa com uma afirmação bastante categórica. Cristo se manifestou como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou como algumas versões colocam, dos benefícios já presentes. Então, surgem-nos 2 questões. A primeira, o que significa ser sumo sacerdote e aplicar isso à pessoa de Jesus Cristo? E a segunda, quais benefícios foram esses? E esse é o tema do nosso sermão. Nós vamos mostrar quais foram esses benefícios. Mas a primeira pergunta é, o que significa ser sumo sacerdote e aplicar isso à pessoa de Cristo? O sumo sacerdote, irmãos, na antiga aliança, era o representante do povo diante de Deus. E ele entrava e ele representava o povo no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um local restrito somente para os sumos sacerdotes, que representava a presença santa e majestosa de Deus. Somente o sumo sacerdote poderia entrar ali. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, fazendo sacrifícios em favor do povo. Dessa maneira, ele era sumo sacerdote dos benefícios de Deus para o povo. Então, percebe, irmãos, ao afirmar que Cristo veio como sumo sacerdote, o autor quer dizer, nesses 2 versos, que Cristo é o grande sumo sacerdote do povo de Deus, que entrou no verdadeiro Santo dos Santos e nos trouxe benefícios. O interessante é que nesse primeiro momento, antes dele dizer quais foram os benefícios conquistados, que benefícios foram estes, ele passa a descrever como ele conquistou em sua obra de sumo sacerdote. E ele descreve esse como fazendo comparações. 3 comparações ele faz nesse versículo 11 e versículo 12, irmãos. E o primeiro contraste é o local do serviço sacerdotal. Veja, enquanto o sacerdote na antiga aliança, ele servia em um tabernáculo feito de madeira, couro, tecido, e posteriormente em um templo feito de pedras, o tabernáculo de Cristo, o autor aos Hebreus vai dizer, é superior a isso, ele é maior e mais perfeito. E ele acrescenta, não desta criação, não feito por mãos humanas. E o que isso quer dizer, irmãos? Que tabernáculo é esse que é superior ao da antiga aliança? Esse tabernáculo, irmãos, é o próprio corpo de Cristo. O próprio corpo de Cristo é o seu tabernáculo. O corpo de Cristo não foi feito por mãos humanas, mas pelo próprio Espírito. E se você talvez tiver dificuldade em entender isso, né, que o corpo de Cristo é o tabernáculo no qual ele serviu, lembremos-nos que os corpos dos homens eles são muitas vezes chamados dos seus tabernáculos. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, faz isso. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, faz isso. E o próprio Senhor Jesus, em João, capítulo 2, versículo 19, chama o seu corpo de templo. Este templo, que será destruído e será reconstruído em 3 dias.
A habitação de Cristo no meio do povo, irmãos, lembremos-nos também disso, é comparada pelo apóstolo João, no seu evangelho, como a presença de Deus, como o tabernáculo no meio do seu povo. Aliás, era com esse propósito que Deus estabeleceu o tabernáculo, esse propósito revelacional, para apontar para aquele Deus que habitaria no meio do seu povo, Cristo que encarnaria. Esse era o verdadeiro tabernáculo. Então, irmãos, somente Cristo entrou no céu através do templo do seu corpo. E este tabernáculo, pelo qual ele veio como sumo sacerdote, era a sua própria natureza humana. Resumindo esse primeiro contraste que o autor de Hebreus estabelece, Cristo é o grande sumo sacerdote, superior da antiga aliança, porque o local do seu serviço é superior, isto é, o seu próprio corpo. E agora ele estabelece um segundo contraste, que diz respeito a um mérito para entrar no Santo dos Santos. Lembremos-nos, o Santo dos Santos representava a presença de Deus, a presença santa de Deus na antiga aliança. Enquanto o sumo sacerdote na antiga aliança só poderia entrar no Santo dos Santos, tendo entrado no tabernáculo, só poderia entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de bodes e de bezerros e tendo feito sacrifícios por si mesmo antes, Cristo entrou no verdadeiro Santo dos Santos, a habitação celestial de Deus, por meio do seu próprio sangue. Cristo não ofereceu sangue de animais, e sim o seu próprio. E embora ele tenha oferecido um sacrifício sangrento, todavia esse sacrifício não foi por ele mesmo, foi em favor do seu povo. Então, irmãos, o autor de Hebreus chega no terceiro contraste, acerca do ofício sacerdotal de Cristo, que diz respeito à frequência do serviço. Veja, enquanto o sumo sacerdote na antiga aliança tinha de fazer isso repetidas vezes, todo ano, uma vez por ano, mostrando então a insuficiência desse sacrifício, Cristo, o autor de Hebreus, vai dizer, ele entrou nos santos dos santos uma só vez, e isso com efeito eterno. E isso com efeito eterno. Então, irmãos, após apresentar e descrever o ofício de Cristo enquanto sumo sacerdote, a maneira como ele conquistou o benefício, o autor de Hebreus nos diz então qual foi o benefício conquistado. O benefício que Cristo conquistou para a sua igreja foi a eterna redenção. Finalzinho do versículo 12. Tendo obtido eterna redenção. A palavra, irmãos, o verbo obter no grego, quer trazer a ideia de ele encontrou o que ele estava procurando. Tudo o que ele fez para encontrar aquilo. A eterna redenção para aqueles que estavam eternamente vendidos e escravizados pelo pecado. E redenção significa isso, irmãos. Um pagamento, uma compra por um escravo. Não precisamos mais pagar este preço, porque ele pagou. O que isso tem a ver conosco, irmãos? O que isso tem a ver conosco? Crentes, deixa eu lhe falar uma coisa. A lei exige que você se redima e redima a criação. A lei exige isso. Ela foi quebrada e ela precisa ser reparada. Ela exige um preço de reparação. O preço precisa ser pago. Você deve pagar. Agora deixa eu falar outra coisa. Eu e você não podemos pagar. Nós não temos a capacidade de nos redimir e nem de redimir a criação que caiu também em pecado. A minha e a sua natureza pecaminosa não possibilita o pagamento dessa dívida. Mas Cristo, em sua natureza, plenamente Deus e plenamente homem, pode redimir e redimir o seu povo. Não é você que se redime e redime a criação. É Cristo em sua obra. E é estando unido a Cristo que você tem um pagamento da sua dívida. E talvez você possa pensar, eu sei disso. Eu sei dessa verdade. Eu sei dessa doutrina. O que não seria difícil, irmão, tendo em vista que a nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, muito bem doutrinada. Mas a questão aqui é outra. A questão é, como você tem vivido diante disso? Como você vive diante disso? Você diz que sabe que acredita nisso, contudo age muitas vezes como quem quer se redimir. Ou como quem não foi redimido, vivendo de maneira licenciosa e libertina. Atente para o que você crê e atente para como você vive. Esse pagamento, irmãos, humilha a mim
e a você, que tenta com seus próprios meios, com seus próprios méritos, alcançar algum benefício de Deus, e que, portando o nome de Deus, age como se não tivesse recebido esse pagamento. Esse pagamento, irmãos, consola a mim e a você, que sabendo que não pode pagar essa dívida, tendo um coração tomado pelas angústias dos juízos de Deus, se depara com um amável Redentor e um amável pagador. Esse pagamento, irmãos, anima a mim e a você. Anima a mim e a você que, tendo recebido o pagamento de uma dívida que para nós era impagável, agora vive como escravo daquele que a pagou. Nos anima a santidade e a obediência à lei, não para conquistarmos a salvação, mas por amor e gratidão àquele que a conquistou. A redenção, irmãos, é a libertação da escravidão do pecado de Satanás, do reino das trevas para a escravidão à justiça e o serviço no reino de Cristo, conforme Paulo fala em Romanos 6. Portanto, sejamos escravos da justiça de Deus. Agora, ainda nesse tópico, irmãos, eu gostaria de falar uma coisa para você, não convertido. Se você não creu em Cristo, a sua dívida não foi paga. Se você não creu em Cristo, a sua dívida não foi paga. Você ainda tem uma dívida diante de Deus e Ele requererá isso de você. Então perceba, Deus é o melhor perdoador de dívidas, mas Deus também é o melhor credor e Ele requererá isso de você. Então você tem diante de você o amor de Deus expresso no amável Redentor que pagou a sua dívida e a ira dele expressa na punição eterna. A qual você vai se agarrar? Você se agarrará com a mão da fé ao seu amor ou você se agarrará com a mão da descrença à sua ira? O primeiro benefício, irmãos, que Cristo conquistou para a sua igreja foi a eterna redenção. O segundo benefício que Cristo conquistou para a sua igreja foi a purificação da consciência. Veja, por favor, comigo o versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Irmãos, o autor de Hebreus, ele rapidamente passa para uma outra comparação. Dessa vez ele faz por meio de um silogismo. O que é isso? É aquela estrutura de se uma coisa, então outra. Então ele faz a seguinte comparação. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, que são sacrifícios ambos prescritos em Levítico e Números, purificam externamente, então o sangue de Cristo muito mais purificará a consciência, isto é, interiormente. E nesse contraste, irmãos, o autor de Hebreus quer dizer o quê? Cristo não é só um sumo sacerdote superior, ele é o sacrifício perfeito, é o sacrifício superior. E por que ele é o sacrifício superior? Ele diz isso no versículo 14, por quê? Veja, ele é sacrifício superior porque ele fez o sacrifício pelo Espírito Eterno. Cristo sofreu como homem, no entanto, a fim de que sua morte pudesse efetuar a nossa salvação, ela flui do poder do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que o sacrifício de Cristo tem validade eterna. O sacrifício de Cristo é superior porque também ele ofereceu a si mesmo. A pessoa do Redentor foi oferecida. Deus homem foi oferecido. E somente assim, Deus homem oferecido, é que seria possível que o sacrifício fosse válido e aceitável e ao mesmo tempo possuísse um valor eterno. Ele também, irmãos, é superior porque ele é um sacrifício sem mácula, sem pecado. O que a santidade e a justiça de Deus exige, mas que nós não poderíamos cumprir. Tudo isso, irmãos, dá validade ao sacrifício do Deus homem e maior efeito e benefício do que os sacrifícios de animais que só purificavam externamente. E se nós pudéssemos estabelecer uma comparação, irmãos, o sacrifício de Cristo é mais superior ao de bodes e de bezerros do que a superioridade da luz do sol para com a luz de uma vela. Tamanha é a superioridade do sacrifício de Cristo.
O puritano Thomas Watson nos traz um quadro belo disso que nós estamos descrevendo aqui. Ele diz: estando a natureza humana unida à divina, foi possível o sacrifício de Cristo redimir o pecado do seu povo. A deidade de Cristo deu aos seus sofrimentos, respectivamente, majestade e eficácia. Cristo foi o sacrifício, o sacerdote e o altar. Ele foi o sacrifício como homem, sacerdote como Deus homem, altar como Deus. E lembremos, a propriedade santa do altar é que santifica a coisa oferecida nele. Cristo é o sacrifício perfeito, com qual finalidade? O autor de Hebreus vai dizer: para a purificação da consciência de obras mortas, para servirmos a Deus. E aí nós precisamos nos perguntar, o que é consciência? O que é consciência? O mesmo Thomas Watson, já citado, ele diz: a consciência é o representante de Deus na alma. João Calvino, nas Institutas, ele diz: a consciência é o senso do juízo divino, como se fosse uma testemunha diante de si, que não lhe permite ocultar os seus pecados, sem que sejam arrastados como réu diante do tribunal do juiz. Abra, por favor, a palavra do Senhor em João, capítulo 8, versículo 9. O que a Escritura fala acerca da consciência? Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Atos, capítulo 24, por favor. Atos, capítulo 24, versículo 16. Por isso mesmo, Paulo fala: também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e diante dos homens. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Paulo também fala: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade diante de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos servido no mundo e mais especialmente para convosco. Portanto, irmãos, a consciência é o embaixador de Deus, é seu tabelião, registrando os nossos pensamentos, palavras e ações. A consciência é o nosso supervisor, que nos repreende secretamente. A consciência é o nosso espelho, que nos diz a nossa condição espiritual, se está de acordo com a palavra de Deus. Agora, a purificação dessa consciência, irmãos, é porque essa consciência estava manchada por obras mortas. E o que seria isso? O autor de Hebreus destaca que a purificação é para a consciência de obras mortas. É uma consciência que está morta ou porque produz morte, ou porque é fruto da morte. Ou porque ela, em suas práticas, produziu morte, ou porque é fruto da própria morte. As obras que tornam a consciência impura, obras pecaminosas, obras diferentes daquela que o apóstolo Paulo fala em diversas das suas cartas, como nós lemos, que tem uma consciência pura diante de Deus. Ou da consciência, ou das obras que Paulo ordena que Timóteo tenha diante de Deus. Ou daquela que o apóstolo Pedro diz que todo crente deve ter para que santifique o seu coração e então possa apresentar a razão da sua fé. Isso é a consciência. E essa consciência, o autor de Hebreus está dizendo aqui, ela está de obras mortas. Ela é por obras mortas. E o propósito dessa purificação, irmãos, é para que sirvamos a Deus. Porque a consciência é a sede própria da culpa do pecado. É o que carrega sobre a alma, é o que carrega sobre a alma e que impede que todos se aproximem de Deus em seu serviço com liberdade e ousadia. E é esse o alvo da expiação.
Nós não somos purificados por Cristo para, mais uma vez, mergulharmos constantemente na impureza da carne. E sim, para a nossa pureza, para que a nossa pureza sirva à glória de Deus. Sirva à glória de Deus. Sabe por que isso é importante, irmãos? Sabe por que a purificação da consciência é importante? Ouça o que Jeremias Burros fala sobre isso. Se adorar a Deus é aproximar-se dele, posso entender a razão porque uma consciência culpada tem pouca disposição para cumprir suas obrigações de adorar a Deus. No momento em que um homem ou uma mulher se mete em qualquer caminho imoral e peca contra a própria consciência, se possuem qualquer luz na consciência, torna-se uma das coisas mais terríveis no mundo vir cumprir as obrigações da adoração a Deus. Preferem fazer qualquer outra coisa a vir para os deveres santos, como a oração e especialmente a oração em secreto. O homem ou a mulher que possui uma consciência iluminada e se encontra sob a culpa do pecado, sente que vir a Deus por meio dos deveres santos é um tremendo fardo. Por que isso acontece? Ele diz. Porque adorar a Deus é aproximar-se de Deus. E a culpa que está sobre eles fez com que a presença de Deus lhes seja desagradável. E por isso preferem juntar-se aos seus companheiros, divertir-se, comer, beber, jogar ou qualquer outra coisa, em vez de chegar à presença de Deus. A sua consciência o perturba? O que você fez ou deixou de fazer para que ela age assim? Não conseguimos, irmãos, fazer nada bem feito sem alegria e sem uma boa consciência, que é o fundamento dessa alegria. Talvez você esteja sentindo uma profunda tristeza nesses últimos dias. Uma tristeza que consome a sua alma por causa de pecados cometidos, não confessados e não abandonados. Crente, eu lhe encorajo. Pela fé, agarre-se a esse benefício conquistado para você. Pela fé, arrependa-se e abandone os seus pecados e busque a retidão. A Escritura, irmãos, nos descreve vários tipos de consciência. Nós temos a consciência vacilante, que duvida e não confia em Cristo. A consciência moralista, que valoriza a sua própria bondade, mas não possui a vida eterna, porque confia na sua obediência à lei. A consciência escrupulosa, que valoriza os deveres religiosos, mas não os pratica. A consciência equivocada, que é ignorante acerca da palavra de Deus e a aplica de maneira errada. A consciência apática, que é indiferente às verdades da Escritura. A consciência cauterizada, pecados deliberados, sem culpa ou remorso. E a consciência culpada, onde o diabo fabrica espadas e lanças para perfurar e ferir o pecador. Qual é o tipo das consciências mencionadas que descreve a sua? Agora deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. Qualquer um que seja o tipo da sua consciência, saiba de uma coisa. Cristo, é pelo sangue de Cristo, o benefício do seu sacrifício, que nós possuímos a purificação da nossa consciência. Não são antidepressivos que te trarão a verdadeira paz, a purificação da tua consciência, mas é o sangue de Cristo. E veja, derramado sobre a sua confissão e sobre o seu abandono do pecado. Não é você perdoando a si mesmo que terá paz de consciência. Não existe auto-perdão. O perdão vem de Deus. Ele é o juiz que absolve. Não é o réu que se auto-absolve. Mas mesmo assim, irmão, você pode ter dificuldade de perceber qual é a sua consciência. Isso é uma dificuldade real. A gente pode ter dificuldade de perceber qual é o tipo da nossa consciência. Se você perceber uma consciência atribulada, ela dá alguns sinais. Responda essas perguntas. Noites insones, os nervos desgastados, mudança de humor, falta de alegria, sem vontade de orar ou estudar a palavra, indisposição para chegar perto dos outros, por medo de ser descoberto. Você já evitou a comunhão com os outros cristãos e repudiou a piedade, considerando-a como legalismo e extremismo. Você ensina coisas que não acredita mais. Você não tem paz porque não vive o que ensina. Você sabe o que são essas coisas? São sinais
de uma consciência atribulada. Como é terrível, irmãos, quando uma fagulha da ira de Deus voa para a consciência do homem. Porque uma só gota, uma pequena gota de culpa, perturba todo um mar de tranquilidade. Mas talvez, irmão, pode acontecer uma outra situação. Você tenta agradar a Deus como um filho quer agradar um pai, como um escravo quer agradar um senhor, como uma criatura quer agradar o seu Criador, como uma esposa quer agradar o seu esposo. E você tenta agradar a Deus obedecendo a sua lei, mas você falha e a sua consciência é ferida. E o acusador vem sussurrar aos seus ouvidos, perturbando a sua consciência. Saiba disso, irmãos. Mais uma vez eu digo, saiba disso. O sangue de Cristo silencia o nosso acusador que perturba a nossa consciência. Quando o coração arde e se acha em agonia, o sangue de Cristo é como água lançada no fogo. Ele tem a virtude de não só extinguir o fogo, mas de trazer refrigério. Obtenha o silêncio do acusador e volte ao trabalho. Purifique a consciência de obras mortas e abandone as obras mortas. Não queira usar da purificação da consciência para se entregar ao pecado. Eu lhe advirto, se você usa ela dessa forma, esse benefício não é seu. Esse benefício não é seu. Após você encontrar a purificação, você pode ser tentado a desanimar, por não perceber uma imediata aquietação. Isso é um perigo real. Então eu lhe encorajo, eu lhe exorto com as palavras do puritano Jeremiah Burroughs. A consciência é como um mar agitado pelo vento. Pelo vento as ondas se levantam. Deus pode ter silenciado o vento da culpa do pecado. E ainda assim, o vento continua, as ondas continuam agitadas. Espere. Elas se acalmarão com o vento suave da paz vinda de Deus. Agora você não convertido, você também possui uma consciência. Deus criou o homem com ela. Todos os homens possuem consciência. Embora você procure abafá-la com suas mentiras, suborná-la com seus argumentos para satisfazer a sua carne, eu lhe digo, seria melhor que todos ao seu redor soubessem dos seus pecados do que você tentar abafar a sua própria consciência. Porque no dia do juízo, ela será a primeira a testemunhar contra você. Seu suborno terá sido em vão. E aí você pode me perguntar, como é que eu suborno a minha consciência? Como é que eu suborno a minha consciência? Primeiramente, relativizando os padrões morais de Deus. Veja se não é isso que acontece. Não, isso é naquele tempo. Hoje nós podemos viver sem essa neura nas questões da vida. Ou então, não, isso é exagero, isso é coisa de neopuritano. Ou, eu vou pecar só uma vez, só para experimentar, não tem problema algum. Ou então, como ouvi recentemente, da boca de um crente, se Adão sem pecado pecou, quanto mais eu. Ou então você pode subornar a sua fé misturando a verdadeira moral, a verdadeira fé com a sua ideologia pervertida. Aí você fala, a moral é o grito do meu superego que foi moldado pela sociedade e reprimido pelo meu bom e puro id. Ou então, a classe opressora que estabelece o padrão moral para a sociedade. Ou então, a Bíblia é patriarcalista, misógina, racista. Isso não vale para nós hoje. Ou então, nós não precisamos dessas metas narrativas. Não, cristão, é assim que você suborna a sua consciência. Pare de subornar a sua consciência. Pare de subornar a sua consciência. Eu lhe advirto. E agora atente para isso que eu vou lhe dizer. Pior do que uma consciência que aterroriza a alma é uma consciência que apazigua a alma ainda estando debaixo de condenação. Portanto, encontre paz somente no sangue de Cristo e em nenhuma argumentação frívola com a sua própria consciência. Receba esse benefício que lhe é oferecido, essa joia que pertence a esse noivo, que pode ser sua, e esse noivo vai ser seu, se você agarrar a ele e crer com os braços da fé. Creia. Não se satisfaça com a consciência problemática, porque uma consciência problemática é o primeiro fruto do inferno.
O primeiro benefício, irmãos, que Cristo conquistou para a sua igreja foi a eterna redenção. O segundo benefício que Cristo conquistou para a sua igreja foi a purificação da consciência de obras mortas. O terceiro benefício que Cristo conquistou para a sua igreja, veja comigo, por favor, versículo 15, foi o benefício da promessa da herança eterna. O autor aos Hebreus diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O autor de Hebreus, irmãos, então começa essa parte, esse último bloco desse texto, começando com a expressão por isso, por isso mesmo. E aí ele faz referência, então, a tudo aquilo que ele falou anteriormente. Por isso mesmo o quê? Porque ele é o sumo sacerdote superior, porque ele é o sacrifício superior, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança. Então, ele repete nesse versículo, ele repete novamente o benefício conquistado, a remissão das transgressões e o meio dessa conquista, que foi por meio da sua morte. Então, o autor de Hebreus, ele destaca a finalidade de tudo isso, a fim de que recebam a promessa da herança eterna, ou da eterna herança. Surgem-nos então duas perguntas. Quem é que recebe? Porque ele diz, para que recebam, e o que recebe? Quem recebe, irmãos, ele diz, aqueles que têm sido chamados, isto é, os crentes. E esse primeiro tópico, irmãos, essa primeira questão, nos remete a um outro tópico. Como é que esses benefícios eles nos são comunicados? E aí, nós temos pelo chamado externo, isto é, a pregação da palavra, a proclamação da palavra, e pelo chamado interno, que é a iluminação do Espírito Santo. A pregação do Evangelho tem papel fundamental como meio de graça para a comunicação desses benefícios. Veja, é pela pregação que nós somos informados da redenção. É pela pregação que a nossa consciência é aplumada, é corrigida na palavra de Deus. E é pela pregação que nós somos informados, lembrados e relembrados das promessas que nós temos em Cristo. E tudo isso só possui valor real somente por meio da iluminação e operação interna do Espírito. Agora, o que é que esses crentes recebem? O autor de Hebreus é claro, a promessa da eterna herança. Interessante, irmãos, é que essa linguagem de herança na antiga aliança, ela remetia à terra, ela remetia ao espaço físico. Na antiga aliança, a possessão da terra estabelecia esse povo como herdeiro das bênçãos de Deus. Só que na nova aliança, essa herança, ela ganha uma conotação espiritual, de tal forma que o próprio autor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 11 que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles não receberam a terra, mas eles possuíam a promessa da herança da terra da cidade vindoura. E é nesse sentido que na nova aliança nós vemos isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Abra, por favor. 1 Pedro. O Senhor nos diz, Ele nos regenerou para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos diz, o apóstolo Paulo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Veja que interessante, irmãos. Essa herança é a glorificação, são os novos céus e a nova terra, é o gozo eterno, é todas as bênçãos eternas que nós temos garantidas em Cristo Jesus. Cristo, irmãos, tendo feito toda a sua obra, tornou-se digno por natureza de ser o nosso mediador. E sendo o nosso mediador intercessor, nos garante os benefícios por ele conquistado, a redenção eterna e a purificação da consciência. E nos garante também essa promessa dessa herança que ele nos deu. A promessa da herança eterna nos é um benefício porque fora do pacto,
E fora da mediação de Cristo, nós não tínhamos direito a nada. Nenhuma promessa nos era dada. Nada era nosso. Mas estando no pacto, por meio de Cristo, temos uma firme promessa de uma herança eterna. Essa promessa é nossa. Essa promessa é um benefício da obra de Cristo como mediador do pacto. Portanto, crente, confie nas promessas que Cristo lhe deu. Confie nas promessas que Cristo lhe fez. Ó, como vivem perturbado em sua alma aqueles cujo Deus não lhes garantiu nenhuma certeza dos benefícios conquistados. Refiro-me à teologia dos arminianos e dos romanistas e de tantas outras teologias que trazem ao coração um temor desconfiante da promessa de Deus. Quantos não vivem assim, atormentados, sem nenhuma garantia? Viva por essas promessas. Satanás chegará, ou pode estar chegando nesses últimos dias, a você com um sussurro mentiroso que ecoa desde a criação, dizendo: foi isso mesmo que Deus prometeu? Ou então, você acreditará nesse Deus, na promessa desse Deus? Meu irmão crente, resista ao diabo e ele fugirá de você. Não dê crédito nem ouvidos às suas mentiras. Nós sabemos onde elas levam. Confie na promessa. A redenção é eterna. A promessa da herança também. Ele o fará perseverar até o fim. Veja, um homem não dará dinheiro por uma compra que será perdida. Cristo morreu para que pudesse comprar seu povo para sempre. Você acha que Cristo teria derramado seu sangue para no final ele perder a sua compra e nós cairmos? Persevere. Confie na promessa dele. O pagamento dele dá validade à sua promessa. Portanto, creia, confie, descanse na promessa dele, viva por elas, morra por elas, console-se com elas, medite nelas. Essas promessas, crentes, são nossas. Agora você, não convertido, essa promessa não é para você, mas para os crentes. Mas nessa noite, você está sendo chamado. Se volte para Cristo com fé. Ame-o. Beije-o com os lábios da fé. Essa promessa pode ser sua, se tão somente se crer no nome de Cristo e abandonar as suas más obras. Se você está relutante em arrepender-se agora, do mesmo modo você estará no futuro, quando você estará no futuro mais adverso a Deus, quando Deus estiver mais distante de você, quando Satanás estiver construído uma fortaleza em você e a sua consciência estiver dobrada à força e veemência de sua inclinação natural contra o Senhor. Portanto, se volte para Cristo hoje. Esses benefícios, irmãos, só são nossos pela união com Cristo. Tais benefícios são um banquete espiritual. Banqueteie-se neles. Por causa da obra de Cristo, nós temos todos os benefícios do Evangelho. Não use dos benefícios do Evangelho para viver no pecado. Eles lhes foram dados para que você lute contra o pecado. A redenção é a libertação do pecado e a escravidão à justiça de Deus. A purificação da consciência é para um andar santo. Ande piedosamente diante de Deus. A promessa da herança eterna é uma garantia para o consolo do coração. Console-se com essa promessa. Eu lhe alerto, essas questões são de grande importância. Examine a sua consciência. E como os puritanos diziam, para os homens arrependidos, o pregador deve ser como Boanerges, filho da consolação. Para os homens impenitentes, o pregador deve ser como... Para os homens arrependidos, o pregador deve ser como Barnabé, filho da consolação. Para os homens impenitentes, o pregador deve ser como Boanerges, filho do trovão. A você, homem arrependido, estão postas consolações, para com elas você se consolar. A você, homem impenitente, estão postos os trovões da lei, para lhe humilhar, lhe condenar. E caso você persista na desobediência e não creia no Filho de Deus, por isso, creia no Senhor e receba os benefícios que Ele tem posto diante de você nessa noite.
Os benefícios, irmãos, conquistados por Cristo em seu ofício sacerdote são suficientes para aquietar os dilemas da nossa alma. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso coração se enche de alegria, Pai, ao ouvirmos tais benefícios que o Senhor nos deu, unindo-nos a Cristo, Senhor. Obrigado, Pai, pela eterna redenção, porque nós não poderíamos pagar o preço que era requerido, Senhor. Obrigado, Senhor, pela purificação contínua da nossa consciência, que muitas vezes nos atemoriza, Senhor, pelos nossos pecados. Nós confessamos isso, Senhor. Obrigado também, Senhor, pelo benefício da promessa da herança eterna, Senhor. Nós que não merecíamos nada, agora nós temos tão ricas bênçãos e tesouros superiores a esses tesouros desse mundo, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por esses benefícios e pedimos que o Senhor nos abençoe para que possamos viver em conformidade com eles, Pai. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.